noite. Hoje é culto de missões. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos, capítulo 1, do versículo 6 a 8. Atos, capítulo 1, versículo 6 a 8. E como hoje é culto de missões, vocês já pararam para pensar qual é o propósito da igreja? Por que a igreja existe? Qual é a sua finalidade? E nessa parte, alguns falam que é a segunda grande comissão. E Jesus está falando suas últimas palavras. E as últimas palavras de uma pessoa que está indo embora ou que está morrendo são as palavras mais importantes da pessoa. E é nisso que a gente vai se aprofundar nessa noite. Aí vamos ler os versículos. Aí após a leitura, iremos orar. A palavra de Deus diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas, mas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por esse dia, por esse culto, pela abertura, pelo período de oração, pelos louvores, Pai. Que o Senhor possa receber isso como um aroma suave, que possa chegar até Ti como um louvor agradável, e que o Senhor possa estar nesse momento falando com as nossas vidas, com nossos corações, que a Tua palavra venha ao encontro de nossas necessidades, de nossas falhas, que elas possam transformar um coração grato, um coração obediente a Ti, e que tudo que será dito hoje, que possamos refletir, possamos pensar, ficar meditando por dias ou por semanas sobre essa palavra, para que tua igreja seja relevante nessa cidade, nesse bairro, nesse país, Pai. Que o Senhor possa estar dirigindo essa ministração, que o seu Santo Espírito guie toda a ministração, que me use como teu servo, em nome de Jesus, que oro e clamo a Ti. Amém. O tema dessa noite, como eu disse, é o propósito da igreja. E eu dividi essa ministração em 3 verdades. Primeiro é o foco, qual é o foco da igreja? O segundo é a capacitação, da onde vem a capacitação da igreja? E a terceira verdade é o alcance que a igreja deve ter. E esse livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, e ele é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e é destinado a Teófilo. Teófilo provavelmente era uma autoridade romana. E Atos é o volume 2 do livro de Lucas. E o livro 1, que é o Evangelho de Lucas, fala sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Atos, o livro 2, ele fica implícito que é o registro daquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar, só que agora por meio do Espírito Santo. Entanto é que a gente pode chamar o livro de Atos como Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, ele se apresentou vivo aos apóstolos e discípulos durante 40 dias. E ele falou das coisas relacionadas ao reino. E no versículo 4 e 5, Jesus deixou uma ordem para os seus discípulos, que eles não saíssem de Jerusalém, até que fossem batizados com o Espírito Santo. E a promessa do batismo com o Espírito Santo está relacionada com a pergunta que os discípulos fizeram no versículo 6. A pergunta que eles fizeram era assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E por que os discípulos fizeram essa pergunta? E o derramamento do Espírito Santo era um sinal da restauração do reino a Israel. Tem várias passagens que falam sobre isso, como Isaías
44, Isaías 59, mas eu gostaria de abrir com você Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel, um dos profetas maiores, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 e 27. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andes nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Essa passagem é famosa, né? Todos nós conhecemos que quando Deus vai dar um coração novo, e os judeus eles sabiam que isso era uma promessa da restauração do reino a Israel. E também em Ezequiel 37, capítulo 14, que é a famosa visão do Vale dos Ossos Secos, quando os ossos começam a criar carne, ligamentos, eles começam a se transformar em homens novamente. E Ezequiel 37, 14, no final dessa visão, diz assim: porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. E eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E falei e cumprirei, diz o Senhor. Então era óbvio que os discípulos, eles pensaram: Jesus foi crucificado, ressuscitou, agora ele está falando para a gente esperar, porque vai vir o batismo do Espírito Santo. Então, será que é este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Agora, Jesus, ele venceu a morte, venceu o pecado, derrotou Satanás. Então era óbvio que eles achavam que agora é o momento. Então, nessa perspectiva, o que os discípulos perguntaram era lógico. E o povo judeu ansiava pelo tempo que Deus restauraria o reino a Israel. Lembrando que Jerusalém, eles deram um reinado até o ano de 586 a.C. E depois disso, eles perderam o reinado, eles foram cativos pela Babilônia e, sequentemente, foram cativos por outros povos inimigos. Eles ficaram sempre sob domínio de algum povo estrangeiro. Tirando um breve período de independência, que a gente chama da Revolta dos Macabeus, que durou mais ou menos 100 anos, o povo judeu ficou mais ou menos 500 anos sob domínio de algum povo estrangeiro. E a expectativa era que o reino político de Israel fosse estabelecido e Jesus seria o seu rei eterno. E exemplos que esse pensamento estava entre o povo quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, na última semana antes da crucificação. Ele não entra montado no jumentinho, está em Lucas 19, 36. Vamos lá abrir. Lucas 19, 36. Diz assim: à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam suas capas pelo caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Quando os discípulos viram isso, é lógico que o rei estava chegando. É agora que o rei estava lá com eles. E também na passagem em Lucas 24, 21,
que é a passagem dos dois discípulos a caminho de Emaús, quando eles encontram Cristo, só que eles não reconhecem Jesus ressurreto. Aí eles estão entristecidos. Aí Jesus pergunta, mas por quê? Aí eles começam a dar o motivo da sua tristeza. E no versículo 21, está escrito, a partir do 19, Jesus perguntou, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Era a visão do povo. Eles achavam que Jesus era aquele que iria tirar do domínio romano e ele seria o rei terreno, que ele poderia estar reinando no trono de Davi. E até entre os 12 discípulos havia o entendimento da restauração do reino de Israel em termos físicos, em termos políticos. No versículo em Mateus, quando está Mateus 20, quando está Tiago e João com a sua mãe, o que acontece? A mãe de Tiago e João vai até Jesus e fala assim, quando o seu reino for estabelecido, que você possa colocar cada um dos meus filhos, um à sua direita, um à sua esquerda. Então ela queria colocar João de um lado e Tiago do outro. Por quê? Porque achava que Jesus era aquele rei que viria para governar. Era um reinado terreno. E sobre a restauração de Israel, existem duas linhas de pensamentos. Uma que acredita na restauração física, literal, é uma doutrina, que Deus irá restaurar Israel e fará Israel ser o reino mais importante do planeta, e Cristo voltará e governará a partir de Israel durante 1000 anos. E esse tipo de posição é chamado pré-milenismo, com uma variante chamada dispensacionalismo. E a outra linha de pensamento, que é chamada amilenista, que a restauração do reino a Israel acontece em âmbito espiritual, não é terreno, é espiritual. Que a igreja é a continuação espiritual do reino de Deus. Que Jesus, ao vir ao mundo, inaugurou um milênio e que Cristo está no trono do universo. Ele não está no trono terreno, ele está no trono de tudo, do universo. E ele tem todo o poder e passa a governar sobre tudo e sobre todos. Portanto, vivemos nesse período de 1000 anos, que não é exatamente 1000 anos, mas uma metáfora de um grande período de tempo. E quando Jesus voltar na sua segunda vinda, restaurará tudo por completo. Ele também virá para julgar e aplicar juízo sobre o mundo. E, pelo menos, na minha perspectiva, é nessa visão que eu penso que é o correto. Que Jesus está governando já e que o reino dele é espiritual, não é terreno. Ele não precisa de um reino terreno, porque ele já governa sobre tudo, sobre todos. Continuando o versículo 7, voltando lá para Atos. Versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. A resposta de Jesus. Os discípulos perguntaram: é nesse tempo que o Senhor restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas. E o Pai, ele tem pleno controle do calendário dos acontecimentos mundiais e levará tudo ao seu destino final. E a palavra tempo é a palavra cronos, que em grego é tipo a medida pelo calendário, pelo relógio, ou seja, são horas, minutos, segundos, dia, mês, ano.
E a palavra época em grego é kairos, ou kairos, eu não sei como se fala exatamente em grego, e que significa ocasião oportuna, momento oportuno. Então Jesus diz que o Cronos e o Kairos da restauração de Israel já havia sido fixado pelo Pai, determinado pelo Pai, pela sua autoridade. Ele é soberano. E como diz o ditado popular, o futuro pertence a Deus. Até mesmo Jesus é incapaz de revelar-nos o final dos tempos. Ele diz em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Portanto, não cabe aos discípulos saber o tempo que Deus restaurará o reino, quando será o fim dos tempos, os últimos dias. Os discípulos estavam com foco no lugar errado. Jesus, então, ele está começando a reorientar os discípulos a ter o foco correto e em qual direção. Não cabia a eles saberem as datas do fim dos tempos, mas cumprir o evangelismo, fazer da missão de serem testemunhas de Cristo, como o versículo 8 fala. Não cabia a eles focar em escatologia, em detrimento à missiologia. Escatologia, uma observação, que significa a doutrina do fim dos tempos ou últimos dias, é uma parte importante da teologia. Porém, o problema é querer afirmar e determinar quando acontecerá, e vemos na história que muitas pessoas determinam: o mundo vai acabar tal dia, tal mês, tal ano. Existe até uma igreja que foi fundada baseada que eles colocaram um dia que Cristo voltaria, e todos eles falharam miseravelmente, porque se nem o Filho sabe quando vai ser hora, como um homem conseguirá descobrir? E pela pergunta dos discípulos, do termo reino a Israel tem um caráter étnico que fica restrito àquele povo. Jesus, porém, quer expandir essa visão. O povo tinha um entendimento limitado ao dizer que... Jesus, porém, quer expandir essa visão e entendimento limitado dos seus discípulos, ao dizer que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Enquanto os discípulos pensavam, é o reino de Israel? Jesus não, é Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E saber estar com foco na coisa certa me lembrou um comentário que eu ouvi uma vez num podcast, que um jovem, hoje ele já é pastor, mas que quando ele resolveu estudar teologia a fundo, ele se comprometeu a estudar teologia, ele ouviu o seguinte conselho do seu pastor: que o foco de fazer e estudar teologia é ganhar almas para Cristo. Se você pensa em estudar, fazer teologia, mas se o seu foco não for ganhar almas para Cristo, você está com o foco errado. Ganhar almas, fazer missões, evangelizar deve estar em prioridade em nossa vida de devoção a Deus, em serviço a Deus. E quando o propósito da igreja está focado em atividades que não visa ganhar almas, ela está se desviando da missão que Jesus ordenou. E vemos no Brasil muitas igrejas que estão mais focadas em atividades do que ganhar almas. Vamos para a segunda verdade, que é a capacitação. Versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder ao descer o Espírito Santo. E para se cumprir a missão, ser testemunhas eficientes de Cristo, é necessário receber o dom do Espírito. Todos nós já recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão.
Porém, mesmo com o selo do Espírito Santo, nós podemos passar por fases de esfriamento espiritual, aridez espiritual. E é necessário ser cheio do Espírito Santo para cumprir com eficiência a missão. Em Lucas 24:49, vamos abrir lá. Lucas escreve no mesmo contexto que Jesus já tinha ressuscitado e ele estava a portas de voltar para o céu, né? Lucas 24:49. Diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E ser revestido é como vestir uma túnica. É ser tomado completamente pelo poder do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Não basta só o poder do intelecto, vontade ou uma boa retórica para ser ter um verdadeiro testemunho de Cristo. Precisamos nos encher do Espírito Santo, pois o Espírito atua em nós, ele age dentro de nós e através de nós. Sem o Espírito, nós não seremos testemunhas de Cristo. E tem crente que ele fica até animado quando ele fala: vamos receber o poder do Espírito Santo. Tem igreja que é assim, né? Porém, não é o poder do Superman. Você vai ser mais rápido que um trem. Você vai ser imune a balas. O contexto do versículo 8 já nos aponta para que serve o poder do Espírito Santo sobre nós. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O poder do Espírito Santo é para nós sermos testemunha de Cristo. E ser testemunha é falar das coisas que viram e ouviram. E isso que acontece quando uma testemunha está no tribunal. Ela vai testemunhar sobre um fato, um caso, ela vai falar o que ela viu, o que ela ouviu. Ela não vai dar a sua opinião ou seus pensamentos. E a testemunha, a palavra testemunha que vem do grego, martis, que é nosso português, Martin, que é a nossa palavra, Martin, né, que significa em português, que significa alguém que morre por aquilo que crê. E de fato, muitos cristãos, por causa de serem testemunha de Cristo, nos primeiros séculos, foram perseguidos, presos, lançados a leões, mortos a espadas, crucificados ou queimados. Tem um livro muito interessante, Livro dos Mártires, John Fox, é isso? É interessante porque ele mostra desde dos discípulos como cada um morreu. E todos eles foram mortos, perseguidos, por causa que eles não negaram a sua fé. E eis que o martírio revela o poder do Espírito Santo. Curar enfermos, ressuscitar mortos pelo poder do Espírito, não traz perseguição, muito pelo contrário. As pessoas admiram e trazem até mais pessoas para que milagres possam ser feitos. Mas ter o poder para ser ousado, corajoso e enfrentar a morte, perseguição, todos os perigos da missão, é preciso ter mais poder para isso do que fazer sinais e prodígios. Poder espiritual para fazer coisas extraordinárias não provoca hostilidade em ninguém. Mas se você for testemunha de Cristo, afirmar sua ressurreição e chamar todos ao arrependimento, muita gente vai se levantar contra você. E não é por acaso que todos os apóstolos sofreram tá difícil, martírio. E até o último suspiro de vida deles, eles não negaram a Cristo, sendo testemunha de tudo que viram e ouviram de Cristo. Em Atos, temos o primeiro martírio cristão, que é Estevão. Abra lá comigo, Atos 7.
Atos, Estevão estava diante do Sinédrio fazendo sua defesa. E após fazer a sua defesa, no versículo 54 e 55, as pessoas que estavam no Sinédrio, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de todos. E no versículo 59 e 60, ele diz assim: enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não estava com medo, ele estava desesperado. Ele estava pedindo e orando a Deus: recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenem por causa deste pecado. Tem homem mais cheio de espírito que Estevão? E é esse foco que a gente deve pensar. É nisso que nós devemos buscar, ser cheio do Espírito Santo. E a terceira verdade é o alcance. Voltando lá para Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto na pergunta dos discípulos restringia a Israel, Jesus tem a visão do todo. Os discípulos visavam a restauração do reino a Israel. Jesus visava a restauração do seu reino universal. Israel no Antigo Testamento é chamado a ser luz para as outras nações e atraí-las para si. Agora Jesus ordena que a luz vá de Jerusalém até os confins da terra. Jesus quer que as pessoas de Jerusalém até os confins da terra creiam que Ele é Deus, que Ele veio ao mundo como homem, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Essa é a vontade de Cristo. E nessa frase dita por Jesus, temos uma palavrinha bem importante. A palavra tanto, que é um advérbio de intensidade. Isso mostra que a missão deve ter a mesma importância e o mesmo peso, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, como no confins da terra. Devemos ser testemunha tanto para os de perto, como para os de longe. A missão é tanto ser em nossa casa, nosso prédio, nossa cidade, e nas cidades vizinhas, nos estados vizinhos e até países distantes do nosso. E para concluir, eu gostaria de deixar 3 aplicações aqui. A primeira aplicação é sobre o foco. Todos nós sofremos com isso. Cada um tem sua luta individual para não sucumbir e dar prioridades a coisas terrenas. E mesmo se estivermos priorizando a nossa vida espiritual, podemos perder o foco. E assim como a igreja pode perder o foco. A igreja, mesmo a serviço de Deus e para Deus, pode direcionar seus esforços a atividades que não cumprem a missão que Jesus ordenou. E essa semana foi interessante. Eu estava no Instagram, aí eu vi um post do Defesa do Evangelho. Aí estava lá, assim, o post assim: segurar placas no semáforo escrito assim: Jesus te ama. Isto não é pregar o Evangelho. Fazer uma peça teatral na igreja, isto não é pregar o Evangelho. E coisas mais absurdas, tipo um campeonato de MMA dentro de um templo, isto não é pregar o Evangelho. Que possamos analisar nossas ações na igreja e que isso contribua para ganhar almas. Que nosso foco, nossas atividades, nossas ações dentro da igreja com o propósito de ganhar almas.
conduzir pessoas a ganhar almas. A segunda aplicação é o alcance. Precisamos ser testemunhas de Cristo, tanto para os que estão, para os de perto, como para os de longe. Na sua casa, você tem testemunhado quem é Cristo, o que Ele fez? Tem testemunhado para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus irmãos? E naquele país distante, onde você não pode ir, mas há missionários lá, que seriam tremendamente abençoados por uma oferta sua, e assim ganhar almas para Cristo. Ou orar, interceder constantemente por esses missionários que necessitam de ousadia, coragem, ânimo para estar trabalhando naquele país, naquele povo. E a terceira aplicação é se encher do Espírito Santo. E se não estivermos cheios, transbordantes do Espírito Santo, nosso testemunho vai ser xoxo, vai ser fraco, vai ser frio. E a solução para isso está no versículo 14 de Atos 1. Quando Jesus volta aos céus, aí depois que Jesus volta aos céus, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Entraram na cidade e se reuniram no cenáculo. No versículo 14 diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveraram. Eles só não oraram um dia e deixaram para lá. Perseveraram, unânimes, juntos, em oração. E pouco tempo depois veio o dia de Pentecoste, e eles foram cheios do Espírito Santo. Que possamos perseverar, unânimes, nesse propósito, em oração, para que sejamos cheios do Espírito Santo e cumprir a missão tanto para os de perto como para os de longe. E assim como John Knox disse, ele estava cheio do Espírito Santo, ele disse: me dê a Escócia ou morrerei. Será que possamos pelo menos dizer: me dê Nassau ou morrerei? Que possamos buscar ficar cheios do Espírito Santo, para que possamos alcançar almas nessa cidade, nesse país, que nossa casa seja transformada. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja